Tirando a nossa reportagem, o presidente Jair Bolsonaro defende projeto de lei para dispensar de culpa fazendeiros que atirem em invasores de terra. Em áudio e vídeo, Vitória Abel. O presidente Jair Bolsonaro defendeu nesta segunda-feira isentar de punição o proprietário rural que atirar em invasor de terra. Bolsonaro participou da abertura da AgriShow, evento que reúne empresários do setor agrícola em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. Segundo Bolsonaro, o projeto de lei que prevê o chamado excludente de licitude aos proprietários de terra ainda será enviado ao Congresso. O projeto ainda está em estudo. Se defender a sua propriedade privada ou a sua vida, o cidadão de bem entre no excludente de licitude, ou seja, ele responde, mas não tem punição. É a forma que nós temos que proceder, para que o outro lado, que temem desrespeitar a lei, temam vocês, temam o cidadão de bem. Bolsonaro ainda disse aos ruralistas que conversou com o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, e na semana que vem será colocado na pauta um projeto de lei que, se aprovado, dará aos produtores rurais direito à posse de arma de fogo em todo o perímetro da propriedade. Durante o evento, ele também disse que negociou com o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, o que chamou de limpa no IBAMA e no ICMBio, órgãos responsáveis pelo trabalho de fiscalização e preservação ambiental. O presidente chamou de xiita a fiscalização que era feita nas propriedades rurais. Como é de conhecimento dos senhores, em torno de 40% das multas aplicadas no campo, em grande parte, servia para retroalimentar uma fiscalização xiita, que buscava atender apenas nichos que não ajudavam o meio ambiente e muito menos aqueles que produzem. As mudanças anunciadas pelo ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, levaram a 4 pedidos de demissão de gestores do ICMBio neste mês. Professor Vila, Augusto Nunes. Eu acho o seguinte, quer dizer, a fala do presidente da República, ela não é muito feliz. O presidente da República tem de pairar um pouco acima das grandes contradições sociais, econômicas, políticas, em suma, quais sejam do país. Ele tem de ficar um pouco acima, ele não pode descer ao plano dos simples mortais ou dos simples cidadãos tal, porque senão ele fica se entrando numa luta política que não interessa a ninguém. Então, e tem de ter muito comedimento no que fala. É difícil ser presidente da República num regime presidencialista, que você, na mesma pessoa, ele é chefe de Estado e é chefe de governo. É diferente de uma república parlamentarista. Se tem razões que explicam, e o MST durante muitos anos o fez, décadas na verdade, a invasão absurda de terra, chegou a invadir casa, por exemplo, da fazenda de Fernando Henrique Cardoso, isso há bastante tempo, e tirar foto na sala de visita, ironizando, com os pés em cima da mesa, fazendo aquilo, sem que tivesse uma reação das autoridades efetivas em relação àqueles fatos, né? Isso é uma coisa, tem de reagir às autoridades, né, e fazer cumprir a lei. Isso é inquestionável. É um ataque à propriedade privada e tem de ter a resposta determinada pelo aparato legal existente no Brasil. Outra coisa é você transferir a responsabilidade que é do Estado para o indivíduo. Aí é uma outra coisa. Então aquele indivíduo vai julgar se alguém ou não está invadindo a sua propriedade e vai agir da forma que achar melhor. Aí você, portanto, está transferindo a autoridade, que é do Executivo e do Judiciário, nessas circunstâncias, para o indivíduo. E isso pode criar uma situação de, especialmente em áreas de tensão, muito, muito preocupantes. E que vai ter reflexo no Brasil. Ou seja, o presidente da República, ele deve buscar a conciliação, muitas vezes, de interesses contraditórios. Não deve acirrar as contradições. Isso num país que tem outros problemas que são muito mais prementes, como, por exemplo, a solução da crise econômica. Então, quando você tira o foco do que é fundamental e joga numa pauta ou de costumes ou dessa pauta que da fala que ele fez ontem lá em Ribeirão Preto, é desnecessário. Isso pode chegar a um ponto que vai criar uma situação limite, que pode gerar até uma crise política. Vamos dizer que ocorre um assassinato de um cidadão qualquer aí, vamos dizer que a culpa é do presidente da República que fez que determinou essa autorização. E vale lembrar que o Executivo não determina nada sobre tal questão. O que determina é a legislação brasileira.
A gente tem que saber separar os três poderes. O que um presidente pode fazer, o que um juiz ou ministro do Supremo pode fazer e que um parlamentar, quer dizer, tem de entender que existem poderes com ações distintas. No Brasil, até hoje, nós não aprendemos. Recorde-se que na eleição de 1989, o candidato vencedor, Fernando Collor, dizia que ia prender todos corruptos. Mas, espera, quem autoriza, quem vai ser preso ou não, é o judiciário, não é o executivo. Então, eu acho que a fala do presidente, nesse sentido, ela é pouco responsável e pode criar incidentes muito desagradáveis. Augusto. Esse tipo de declaração curtinha sobre temas que são muito complicados e abrangentes, inevitavelmente acaba misturando as coisas e provocando confusão. Então vamos lá, por partes. Eu, se fosse o presidente, estaria festejando neste momento, em relação ao MST, o fato de ter ocorrido neste ano uma única invasão de propriedade rural. Por quê? Porque o governo fechou a torneira das mesadas que sustentavam o MST, sustentaram historicamente, e eles sabem que agora mandado de reintegração de posse será cumprido, as coisas mudaram, né? A polícia intervém. Isso é uma coisa. Quanto ao MST, é o Estado que tem que cumprir a lei. Isso, basta cumprir a lei, e essa organização fora da lei tende a perder força, como tem perdido. Agora, eu também sou a favor da posse de armas por parte de proprietários rurais, por conhecer a realidade dos que vivem os donos de sítio, fazenda no interior. O pessoal não sabe, por exemplo, que tem onça aqui em São Paulo. Às vezes você precisa de uma arma para se defender de animal selvagem. Existe, eu vejo isso aí na minha região. Acho muito justo também, porque tem crescido a violência no campo, o número de assaltos, que a pessoa possa se defender, né? Em legítima defesa, tudo bem. Agora, você não pode falar genericamente sobre isso, porque você mistura um assaltante com um moleque que, como o Vila e eu, devemos ter entrado em várias propriedades para roubar laranja. E goiaba, eu gostava muito de goiaba. E goiaba também. Então já é outro. Eu atuei mais na área de laranja. E os caras apareciam mesmo com uma arma ali, então é um negócio grave. O presidente da República falar uma coisa dessas, cada um interpreta como quiser. Então eu falei de vários assuntos para voltar ao conselho inicial. Não fale, então, com tão curtas frases e em tão pouco tempo, o presidente não deve falar de assuntos que são complexos. Isso daí tem que discriminar todo tipo de violência possível e ver como agir. E não é o presidente que legisla sobre isso. Isso aí é o Congresso, tem que ter, a lei determina o que fazer.